Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa 276 que vai ao ar no domingo, dia 7 de setembro de 2025. Antes de começar, eu queria agradecer todo o carinho, todas as mensagens que eu tenho recebido nas minhas redes sociais e fico muito feliz pela sugestão de temas para que eu possa abordar aqui no Tributologia semanalmente. E hoje o tema é muito interessante, porque avançou no Senado a análise do PLP do devedor contumaz. Na verdade, o Senado aprovou o PLP número 125 de 2022, que trata do Código de Defesa dos Contribuintes e, além disso, regulamenta a figura do devedor contumaz, trazendo, nesse caso, penas mais duras para aqueles que, de forma recorrente, deixam de pagar os tributos. E é interessante que esse avanço se deu exatamente na mesma semana em que foi deflagrada a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, que descobriu que havia interseções do PCC, até mesmo na Faria Lima, com lavagem de dinheiro por meio de fundos de investimento. É claro que, efetivamente, toda vez que há uma operação desse tamanho, há um estímulo que a parte tributária seja também tocada. É óbvio que o PLP do devedor contumaz não vai impactar no aumento da arrecadação imediatamente, mas talvez traga mais educação tributária e a responsabilidade tributária de se pagar o tributo em dia. Mas é importante lembrar que, uma vez caracterizado o devedor contumaz, esse PLP prevê algumas penas, como suspensão do CNPJ, paralisia das atividades e também formas de impedir a utilização de laranjas. Mas o que o PLP 125 trata como devedor contumaz? Bom, de acordo com esse projeto de lei complementar, o devedor contumaz é aquele que o comportamento fiscal se caracteriza pela inadimplência reiterada, substancial e injustificada de tributos. Esse PLP foi elaborado pela Comissão de Juristas que trata da regulamentação do processo administrativo, na reforma do processo administrativo e do processo tributário de um modo geral. E a autoria desse PLP é do senador Rodrigo Pacheco. Bom, de forma clara, na esfera federal, o PLP determina que será considerado inadimplente aquele contribuinte que tem débitos tributários acima de 15 milhões de reais inscritos em dívida ativa ou declarados e não pagos. Esse valor precisa corresponder a mais de 100% do seu patrimônio informado no último balanço e estar em situação irregular por pelo menos 4 períodos de apuração consecutivos ou 6 períodos de apuração alternados dentro do prazo de 12 meses. Uma vez preenchidos esses requisitos, o contribuinte passa à condição de devedor contumaz. Além disso, se o contribuinte for parte relacionada a uma pessoa jurídica abaixada ou inapta nos últimos 5 anos, também com débitos superiores a 15 milhões, também vai ser considerado devedor contumaz. Isso na esfera federal. Nos âmbitos do Estado e município, cada ente vai ter que definir o seu valor por legislação própria. Tá? O texto do PLP autoriza que o Poder Executivo aumente esses valores, ou seja, não haverá necessidade de lei. E se o contribuinte, então, estiver enquadrado nesses termos, ele vai, obviamente, ser incluído no cadastro de devedor contumaz. Tá? É importante lembrar que esse PLP também traz o Código de Defesa dos Contribuintes, algo que é esperado há muitos anos no Brasil. E também traz algumas garantias, tá? Traz também que o fisco tem que respeitar a segurança jurídica e a boa-fé, mas é importante lembrar que o contribuinte também tem que cooperar. Esse é um princípio trazido pela reforma tributária que está lá no artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, com alteração da Emenda Constitucional 132. Então a gente fala de boa-fé, de segurança jurídica, mas ao mesmo tempo fala de cooperação. Todas as pessoas envolvidas na tributação têm que cooperar. E o que o devedor contumaz, então, vai sofrer de penalidade?
Bom, o devedor quanto mais ele vai ser impedido de fruir de benefícios fiscais, participar em licitações, formalizar vínculos com órgãos públicos, ele não vai poder requerer, propor recuperação judicial ou mesmo dar prosseguimento na recuperação judicial. Além disso, obviamente, como eu já disse, haverá a inaptidão da inscrição no CNPJ e efetivamente a paralisação da sua atividade. Antes que o processo administrativo seja iniciado, o contribuinte ele vai ter direito ao contraditório ampla defesa. Ele vai ter 30 dias para regularizar os créditos tributários, pagando integralmente, parcelando ou mesmo demonstrando que seu patrimônio é superior aos créditos. E ele vai ter, obviamente, o direito de demonstrar, olha, minha situação não está difícil, eu não sou devedor quanto mais, eu não estou de má fé, está aqui o meu balanço, eu recebi menos, houve uma crise no setor. Enfim, o contribuinte vai poder exercer o contraditório ampla defesa, ele não vai poder ser incluído nesse cadastro de forma absolutamente radical, tá? É importante lembrar que tem um outro detalhe nesse PLP, que o devedor quanto mais, ele perde mais um direito. Ele não vai ter direito à extinção da punibilidade no caso do contribuinte pagar o tributo. Então, se ele paga o tributo hoje, ele tem extinta a punibilidade. Isso não vai acontecer com o devedor quanto mais. Então, ele vai responder criminalmente também, tá? É óbvio, gente, é óbvio que essas alterações, né, elas são muito importantes para manter a própria concorrência. Porque, veja, se eu tenho um contribuinte que não recolhe tributo e um contribuinte que recolhe tributo, necessariamente aquele que não recolhe é concorrencialmente mais eficiente. Necessariamente ele vai formar um preço melhor. Necessariamente ele é um cara que vai ter um resultado mais favorável. Então, necessariamente, ele vai trazer prejuízo para o mercado. E é por isso que eu sempre defendo que, garantido o contraditório e ampla defesa, medidas utilizadas para afastar a sonegação fiscal são sempre bem-vindas economicamente falando. É importante lembrar que o PLP 125 ele incorporou ainda um trecho do PL número 15 de 2024 que prevê a regulamentação do Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal, que é o CONFIA, e também prevê o tratamento do Sintonia, que é o Programa de Estímulo à Conformidade, né? E deve trazer ali as regras, provavelmente, do OEA, que é o Operador Econômico Autorizado, que já existe, tá? Para liberação de importação. A lógica aqui é que se as empresas tiverem programas de conformidade, essas empresas vão ser consideradas boas pagadoras. E com isso, vão ter canais de atendimento simplificados para regularização, flexibilização das regras para substituição de garantias, possibilidade de substituição de depósito judicial por seguro-garantia, possibilidade de antecipação de garantia para regularização de débitos futuros. Ou seja, essa regulamentação é muito importante. Eu sempre tenho defendido isso. São Paulo fez um programa de compliance muito interessante, que é um programa dos conformes, que ranqueia o contribuinte como mau pagador a bom pagador, né? E nesse caso, o bom pagador ele também tem esses acessos mais eficazes, mais eficientes junto à Fazenda, para que possa recolher, né, os tributos da forma devida e, caso tenha passado por dificuldade, possa se regularizar da forma devida. Eu acho que o governo federal avança muito com essa criação, com essa possibilidade de programas de regularidade fiscal. É óbvio que pela operação Carbono Oculto, né, houve uma pequena alteração no PLP 125, coibindo a utilização de laranja no setor de combustíveis, né, que foi um dos mais afetados aí dessa investigação, né? Então, há valores mínimos no capital social para atividades relacionadas com abastecimento de combustíveis, né? Então você vai ter valor mínimo, não vai ser qualquer um que vai poder entrar de sócio nessas empresas, vai ter que ter capacidade econômica para isso. O que eu também não acho que acaba com a figura do laranja, né? Porque essas organizações criminosas elas conseguem aumentar o capital da vida do indivíduo, o imposto de renda dele, para que ele possa integralizar esse capital. Eu acho que tem que acontecer mesmo, é uma fiscalização mais efetiva, né? E obviamente, gente, cada ente federado vai ter que trazer as suas adaptações nos seus códigos, nas suas leis, para que essa lógica do Código de Defesa do Consumidor e ao mesmo tempo o devedor quanto mais seja regulamentado, seja aplicado e garanta a concorrência. Repito, eu acho que essas medidas são boas. Eu acho que, em todos os sentidos, você
desestimular a sonegação fiscal sempre é um bom instrumento concorrencial e o mercado recebe com bons olhos. Veremos as cenas dos próximos capítulos, ainda é um PLP que provavelmente vai avançar e vai ser aprovado logo em breve. Espero que você tenha gostado da Tributologia de hoje. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho e semana que vem tem mais. Um beijo grande e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau.